E aí? 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por quê? Verso 19. Porque sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Sabe por que o mundo inteiro jaz no maligno? Porque Satanás está por aí usando os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, jogando o quarto mandamento do meu pai por terra, zombando, como vocês viram aqui, da gargalhada, zombando, sapateando e por aí vai. Mas nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Esse mundo aqui vai ser exterminado. Houve o dilúvio em todo o globo terrestre. Sodoma e Gomorra foi acabada, exterminada. Esse mundo vai ser acabado, exterminado. Satanás e seus anjos já estão julgados e condenados. E por que eles já estão julgados e condenados? Por que aconteceu toda a destruição? E por que todo esse mundo vai ser afuminado com fogão, enxofrão e salzão? Para purificar todo esse globo terrestre. Por quê? Por causa do pecado. Repito, esposas de pastores, os teus esposos sabem que o quarto mandamento é eterno e que é para se guardar. E que Deus não trabalhou no sábado. Essa pouca vergonha que vocês estão vendo aqui agora, aqui, que eu passei aqui, que eu não vou passar nessa pouca vergonha aqui mais, ele sabe também que o santo sábado é para se guardar e que é eterno. Só que eles preferem andar abraçado com o diabo do que andar abraçado com o eterno. Eles preferem ser fiel ao diabo do que ser fiel ao eterno. Vocês acham que pecado é brincadeira? Vocês acham que ser gentil é uma coisa mais linda do mundo, é uma coisa mais gloriosa do mundo, enquanto os gentios é uma porcaria mundo fora, por aí afora. E lembra, quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, já não é judeu, nem grego, nem romano, nem homem, nem mulher, nem livre, nem servo, nem escravo. Todos é um só em Cristo Jesus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De todo homem. Deixa a Bíblia falar para nós. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Vamos lá. Deus trabalhou no sábado? Já foi batido o martelo aí que Deus não trabalhou no sábado. Vamos lá para nós dar um cumprimentozinho aqui. Deus terminou a sua última obra, toda a sua obra, o conjunto total para fechar, que foi o meu pai Adão e a minha mãe Eva, no sexto dia. Agora vamos ver o que a Bíblia continua falando para mim e para você. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor. Em quantos dias? Porque em 6 dias
fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Onde? Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E aí, pegou até aí? Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Nós não guardamos o santo sábado, nós não guardamos os mandamentos, nós não praticamos as boas obras para nos salvar. Não. E lembra, quem foi que preparou, quem foi que criou, quem foi que deixou as boas obras para toda a humanidade praticá-las? O nosso eterno, o grandioso eu sou. Por quê? Porque ai de Satanás e seus anjos se não fosse a graça. Por que ele não foi afumilado lá em cima? Ele foi só empurrado. Foi só empurrado. Não houve batalha. Porque quem pode contender contra Deus? Quem pode? Quem pode lutar contra Deus? Quem pode? Não. Só foi chutado, só foi empurrado. E sabe por quê? A mim e a você ainda estamos aqui nessa terra que ainda eu estou pregando, você está me ouvindo? Por causa da graça. Principalmente a você que já chegou ao pleno conhecimento que o Santo Sábado do Senhor é eterno, que é para se guardar. Já está na tua mente, já está no teu coração, para você fazer uma escolha na tua vida. Você pode visitar os teus irmãos na igreja onde você está por aí afora. Lembra que eu já falei em vídeos anteriores, já contei aí um pedaço aí, quantos anos eu passei andando nas igrejas por aí afora. Foi porque eu quis, Edinaldo? Não. Tem vídeo meu no canal por aí afora. E se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, para me fazer um tema exclusivo falando sobre isso, eu irei falar, não tem problema nenhum. Mas lembra que aqui eu falo, eu prego o que meu pai colocar na minha mente, no meu coração. Não é a sabedoria carnal. Aqui é o quê? É espiritual. A última igreja que eu passei foi a Congregação Cristã no Brasil. Pensa em uma igreja que eu amo. Eu amo os meus irmãos. Eu amo os meus irmãos da Congregação Cristã no Brasil, como da Assembleia de Deus, outras igrejas que eu tenho passado por aí afora. A última igreja que eu passei mais tempo foi a Congregação Cristã no Brasil. Passei 13 anos. E eu visito meus irmãos na Congregação Cristã no Brasil. Até nos Estados Unidos para lá eu fui visitar meus irmãos. Fui na Congregação Cristã no Brasil quando eu estava lá. Dá para você ver como é que a banda toca? E por falar em Congregação Cristã no Brasil, você sabe por que foi criado a igreja Congregação Cristã do Sétimo Dia? Não sabe não? A você que é da Congregação Cristã no Brasil? Porque Deus revelou a guarda do Santo Sábado para um irmão, um ancião já de idade, no púlpito da igreja. E a palavra de Deus é revelada aos irmãos, sim ou não? Na Congregação Cristã no Brasil. E os irmãos não aceitaram. Pediram para o irmão ancião velho pedir carta, pedir para se afastar do cargo, isso, aquilo, outro e tal. Mas Deus é Deus. E ele falou o quê? Procure. Está até no YouTube aí, de coisas, se você entrar. E você que é da Congregação Cristã no Brasil, você vai saber porque hoje existe a igreja Congregação Cristã no Sétimo Dia. Para você que não sabe de outra coisa também, existem mais de 467 denominações em todo o globo terrestre que guardam o Santo Sábado do Senhor, o sétimo dia. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de bênção. Vamos para casa. Vamos para casa. João capítulo 5, verso 39.
Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem? Cristo. Quem falou aqui não foi um profeta aqui, ó. Carnal não, aqui foi um profeta mesmo, o grandioso eu sou, quando estava aqui habitando um corpo de carne. O próprio eu sou. Por que nós, voltando aqui, por que nós praticamos as boas obras? É para nos salvar? Não, porque as boas obras nunca salvou ninguém e nunca vai salvar ninguém. Todos que foram salvos, morreram salvos no Velho Testamento, foi porque estavam vivendo na prática da justiça. Morreram na prática da justiça. E o que é a justiça? A graça. O que simboliza a graça? Vai voltando tudo no pacote só, os mandamentos do Eterno. Mas quando você faz o resumo da sinopse, da síntese da conclusão, o resumo é os mandamentos do nosso Eternão. É o próprio Eu Souzão. Por quê? Porque ele é espírito, amor e verdade. E ele é o quê? Ele é justiça. Ele é justo. Se você quiser desmembrar, pode desmembrar. Mas o resumo da sinopse, da síntese da conclusão é: Deus é tudo. Por que meu pai Noé foi justo diante do Eterno? Gênesis capítulo 6, verso 8. Por quê? Por quê? Porque ele era o quê? Pregador da justiça. Ele era o quê? Justo. E o que mais? Vamos lá no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, quando fez vir o dilúvio, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Por que foi acabado? Por que houve o dilúvio? Por quê? Por causa do pecado. Por causa da prática do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foi fulminada? Por causa do pecado. Imagine, a pilantragem, a safadeza, a vagabundagem estava tão grande que ele estava querendo estuprar quem? Os próprios anjos. Os 3 anjos do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? E quantos homens hoje em dia estão sendo estuprados por outros homens por aí afora? Se você dá uma itubada por aí afora, você vai ver. Amigos de farra por aí afora, que matou o outro porque o outro estuprou ele, por aí vai, para você ver o tamanho da podridão que está em todo o globo terrestre. E por que tudo isso aqui vai ser afuminado? Por causa do pecado. Por que muitas pessoas morreram perdidas? Por causa do pecado. Por que muitas pessoas morrem e ainda morrem no presente, morrem perdidas? Por causa do pecado. E porque no futuro muitas pessoas irão morrer perdidas? Por causa do pecado. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. No verso 10 e 11, quando que o nosso Eterno, quando que o meu Pai terminou a sua criação? No 6º dia. No 6º dia. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque fostes servo na terra do Egito,
e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasseis o dia de sábado. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo capítulo 20, verso 10 a 11. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. A mesma coisa. Agora vamos ver o que a Bíblia ainda continua falando para mim e para você. Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Deus trabalhou no sábado? Nananina, não. Deus terminou a sua obra no 7º dia? Nananina, não. Deus terminou a sua obra quando? No 6º dia. No 6º dia. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Fugir da aparência do mal. Fugir desses movimentos por aí afora, das filhas da grande meretriz da Babilônia, que é a Babilônia mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi ela que fez todo esse embaraço, pegou o Santo Sábado do Eterno, jogou por terra, zomba, sapatia por aí afora. E detalhe, tem um vídeo aí, ó, com 4 horas e pouco aí no canal, recheadão de tudo. Toda a documentação da Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que eles mesmos que fez a mudança da guarda do sábado para o domingo. E ainda afirma que os judeus e os adventistas do 7º dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas em sua defesa para a guarda do 7º dia. Já o protestante não tem base bíblica nenhuma para substituir o culto semanal do 7º dia para o 1º dia da semana. E fazem isso prestando uma homenagem à Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque ela é a mãe, ela é a meretriz mãe, ela é a meretriz mãe. E todas as outras por aí afora são o quê? São filhas da meretriz mãe, a grande Babilônia. Saia de dentro desses movimentos por aí afora. Lembra, Deus sonda o coração. Deus julga cada um segundo as suas obras. Deus julga, Deus leva em conta a luz que cada um teve. Imagine você, na tua luz, no teu conhecimento, na tua mente e no teu coração, você tendo pleno conhecimento, você sabendo, você vendo as Escrituras afirmando que o 4º mandamento, ele é eterno e é para se guardar, não por obrigação, mas por amor ao eterno, para testificar que você verdadeiramente ama o eterno e você não está nem aí. E aí, como é que você fica diante do Pai? Porque diante do Pai, você é um mentiroso e em você não habita a verdade. Você não ama a Deus. Um texto que é muito bem conhecido, que distorcem por aí afora. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui está falando, ó. Por que eu falo sempre? Arrepende-te do teu mau caminho, abandona, sai de dentro desses ninhos de Satanás por aí afora, sai de dentro dessas igrejas por aí afora, que os filhos de Satanás estão habitando por aí afora, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores e por aí vai. Saia fora. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 18, verso 4, o que foi falado aí, ó?
E ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra suas pragas. Sabe por quê? Porque o pau que vai dar para Chico, para Francisco, para José, para Marinha, para Raimundo, por aí afora, que está dentro desses movimentos de Satanás por aí afora, vai dar para todo mundo. Sabe por quê? Porque há 2000 anos que ele pediu. Há 2000 anos que ele pediu. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, vede, acautelai-vos que ninguém vos engane. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Quando você se arrepende dos seus maus caminhos, aceita Cristo como seu Salvador, abandona o velho homem e vive uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, e continue uma nova jornada em Cristo Jesus. Porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, que você é batizado, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é nova criatura. Criatura em quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe por quê? Porque nós sepultamos. O que significa o batismo? Quando você é afogado nas águas, sepultamento do velho homem. E quando você é emergido das águas, você é o quê? Ressurgiu para uma nova vida. Se a pessoa morrer na perversidade, sem aceitar Cristo como seu Salvador, morrer perdido, Deus vai levar em conta todos os seus atos de injustiça. Assim também, a pessoa que passa 1 trilhão de anos na igreja, servindo a Deus, pregando, sendo bom pastor, isso, aquilo, outro, se desviar dos caminhos do Senhor, de ser um joião no meio do trigão, ainda que pregue todos os dias na igreja, Deus vai levar em conta todos os seus atos de injustiça. Os seus atos de justiça que ele praticou, jazerás no esquecimento, não farás memória. Ezequiel capítulo 18, verso 20 ao 22. Agora, quando a pessoa está na perversidade, aceita Cristo como seu Salvador, pode ser um matador, estuprador, assassino, vai botando tudo no pacote só, ladrão, furtador, maldizente, traidor, vai botando toda a porcaria por aí afora. Que a pessoa sente o chamado do Espírito Santo, ouve a voz do Supremo Pastor, aceita Cristo como seu Salvador, se batiza, ou ainda que não se batiza, mas aceitou, fez plano para se batizar e morreu, vai ressuscitar na primeira ressurreição e está como eternão. É diferente isso aí. Deus não vai levar em conta os tempos de lá, da ignorância para lá. Porque aceitou a Cristo, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E toda a porcariada dele, Deus vai fazer assim, ó. Deus fez assim, Deus faz assim, e Deus fará assim com todos eles que se arrependeram dos seus maus caminhos. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que ele não lembra? Porque você aceitou a Cristo como seu Salvador, confessou os teus pecados, as tuas imundícias, e está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sabe por que ele faz isso? Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pesará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém lá na profundeza do mar, pegar os meus pecados, os pecados das pessoas que se arrependem, que aceitam Cristo como seu Salvador, em amor e verdade, e passa a trilhar uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque os homens falam com a sua sabedoria carnal que o lugar mais profundo do mar tem 12 mil metros de profundidade, 12 quilômetros. Vai lá alguém pegar os meus pecados e os teus. Porque quando chega a 2, 3 mil metros de profundidade, nem chega a isso aí. Já não tem nada que vai lá no fundo do mar, onde eles falam que são 12 mil metros de profundidade, ou seja, 12 quilômetros. Vai lá alguém pegar os meus pecados e os teus pecados. E lembra,
Todo justo que guarda os 10 mandamentos do meu Pai tropeça em um mandamento, uma vez na vida, outra na morte. Não vive na prática do pecado. Sabe por quê? Porque se viver na prática do pecado, nunca teve encontro com Cristo. Por que que Cristo morreu por nós? Por que que Ele nos purifica de todo pecado, de toda imundícia e de toda injustiça quando nós peca?